Olá, pessoal. Você que está estudando para o concurso da Marinha e no cargo de Engenharia de Materiais, que é um cargo que aparece quase todo ano, eu vim falar aqui algumas informações, algumas dicas que resumem o seu estudo para esse concurso. Quando eu falo especificamente para o cargo de Engenharia de Materiais, eu estou obrigatoriamente me limitando à segunda fase, porque a primeira fase, ela envolve as questões de física e matemática em geral, que nós discutimos num outro vídeo. Mas então você vê, esse é o edital, ou pelo menos a parte de, de conteúdos de edital relativo à engenharia de materiais. Ele é um edital bastante clássico no sentido de engenharia de materiais, do jeito que está escrito, você vai notar. Você tem ciência dos materiais, cristalografia, ensaios, e é bastante forte essa parte de resistência dos materiais. Bastante forte. O pessoal também gosta de que você prove que sabe fazer contas com ordem e organização. Depois você tem alguma coisa de materiais metálicos, cerâmicos e poliméricos. A ressalva que eu faço aqui é de que provavelmente os materiais poliméricos, quando caem, não se exige que você realmente saiba as equações, as equações constitutivas, com o detalhe que se espera de você de materiais metálicos. Os materiais poliméricos aparecem nas provas da Marinha muito mais como aplicações de conceitos fundamentais e nos momentos em que esses conceitos fundamentais são violados nos materiais poliméricos em relação aos cerâmicos, quer dizer, em relação aos metálicos, como, por exemplo, a isotropia, a homogeneidade, entre outros, que são propriedades que se enxergam em geral no tensor da relação da lei de Hooke generalizada. É um dos poucos editais que mostra a bibliografia, né? Parece muito uma prova para professor, não para engenheiro, para professor de engenharia. Mas se tem uma bibliografia, ela é extensiva, ela é, né, vasta sobre o assunto, mas você vai notar aí que são os livros clássicos. Se você já estudou ciências dos materiais, mesmo que você tenha feito um outro curso, engenharia mecânica, engenharia mecatrônica, etc., você talvez tenha entrado em contato, pelo menos com o Callister, de ciências de engenharia dos materiais, certo? E o Chiang também é um outro bastante usado. Depois tem alguns mais específicos aqui, a deformação, mecânica da fratura, que, assim, está aí no sentido de tentar impor erudição, de mostrar que você tem que ser capaz de usar as palavras certas de todas as áreas. Embora, de um ponto de vista de conteúdo puro, você, pelo menos, não tenha acontecido de você precisar saber todos aqueles mecanismos de fratura que são descritos e equacionados analiticamente nesses livros. Ela fica muito mais próxima de saber bem resistência de materiais, de saber bem as propriedades constitutivas dos materiais, a mecânica do contínuo, e de saber lidar esses conceitos com alguns dados experimentais, alguns gráficos. E os gráficos que aparecem, vocês vão conferir aqui, eles são da solução ferro-carbono, diagrama ferro-carbono, são dos tratamentos térmicos, dos tratamentos superficiais. São essas coisas que caem. Você vê que tem aqui vários livros, mas eu arriscaria dizer que se você fosse olhar algum, o Callister é mais importante, esse de metalurgia mecânica, e esse de tecnologia, de metalurgia mesmo, por exemplo, princípio de metalurgia física, que lhe daria alguma informação sobre os ensaios. Se nós passarmos, por exemplo, para a prova, né? A prova que nós temos aqui é a de materiais, você vai notar que as questões são discursivas, olha, já começa a calcular a força de extrusão. Então, ele dá algumas relações. Você é capaz de usar aquelas relações experimentais que são dadas em livros. Você tem também sempre uma questão da solução ferro-carbono, da solução sólida, e das propriedades de algumas ligas, de alguns pontos desse gráfico mais importantes, o ponto eutetoide, etc., que são mostrados aqui. E você tem aqui, ó, questões envolvendo propriedades mecânicas, novamente, ensaios, né? Descreva os ensaios mecânicos citados, quais ensaios, então muita informação sobre ensaios, que na verdade é uma parte mais informativa da matéria. E você tem aqui, ó, ciência dos materiais, eu diria que você tem que saber como fazer as estruturas cristalinas principais, né, cúbica de corpo centrado, face centrada, hexagonal, essas você tem que saber de memória. Eu aconselharia, embora em algumas questões já aconteceu no Marinha, de pedir para você calcular o fator de empacotamento, né, qual é o volume preenchido numa célula unitária de um desses tipos, eu aconselharia que você soubesse dessas três de memória, o fator de empacotamento, ainda que você tenha de deduzir esse tipo de coisa por extenso numa prova dessas. Eu aconselharia você a saber, para saber se está chegando na resposta certa, né? Então, e aqui também descrições das principais discordâncias dos materiais. Veja aqui, você tem uma questão de tensor das tensões, ó, com uma matriz, para você calcular os autovalores, autovetores, ou o ciclo de Mohr, já que ela é 2 por 2, né, estado plano.
envolvendo resistência de materiais. Mais uma questão aqui, ó, em que você tem, como eu falei, isso aqui é um material polimérico, né? Você tem, mas é muito mais informativa, e o que você vai precisar saber aqui, o que está sendo aplicado aqui, é a lei da difusão para a qual ele deu a forma. Como eu falei, todos aqueles detalhes mecânicos importantes dos polímeros, eles passam um pouco ao largo. E que, na verdade, é calcular a difusão da solução sólida. Aqui, veja mais uma pergunta sobre célula cristalina, célula unitária do óxido de magnésio, também importante nesse assunto, veja, os dados são dados aí, você tem de demonstrar que sabe lidar com essas informações. E aqui, ó, uma pergunta sobre a teoria dos materiais poliméricos, veja que o arranjo é molecular, né? Então, mas é muito mais uma questão, veja, ele fala que é uma estrutura unitária ortorrômbica, essa já é um pouco mais complicada, que eu não acho que seja necessário você saber de cor, mas ele dá os dados e pede para você fazer estimativas macroscópicas usando esses dados sobre como é esse polímero. E, por último, aqui você tem uma questão de viscosidade de acordo com vários materiais. Então, isso é uma questão mais de engenharia mecânica em geral. Então, enfatizando aqui, esses são os principais pontos para o concurso de engenharia de materiais. Espero que você aproveite. Se você se interessou, inscreva-se no nosso canal. Muito obrigado pela atenção.